Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Lar Espírita Luz e Amor. Meu nome é Vera e vamos começar com a nossa prece de abertura. Fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão. Pedimos neste instante, envolvendo com bastante amor encarnados e desencarnados, que nos traga a lucidez, a tranquilidade, para que possamos absorver as sementes do Evangelho dentro de nós e transformar essas palavras em ações. Ampara-nos com coragem e força para que possamos fazer boas escolhas e seguir com Cristo e em Cristo. Que assim seja, graças a Deus. A lição número 75 tem o título Na Casa de César. O trecho escolhido é da Epístola aos Filipenses e diz o seguinte: Todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. É a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Para começar aí nossa reflexão, já quero destacar a perspicácia de Emmanuel, que vejam, de uma pequena saudação, ele já traz uma lição, uma reflexão do Evangelho para todos nós. Nesse trecho, o que Paulo estava querendo colocar? Todos os santos vos saúdam. Quem são esses santos? Hoje, nós entendemos os santos como aquelas pessoas que se destacaram na vida física, operaram milagres, são missionários e são canonizados. Segundo o preceito judaico-cristão, na época, esses santos seriam aquelas pessoas que estão separadas das diretrizes usuais ali dos romanos. Como assim? Os romanos, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Então, aquelas pessoas santas, não só os romanos, mas outros também, seriam aqueles que se separam, às vezes, apenas do olho, olho por olho e dente por dente, e passam a seguir a moral do Cristo, do amor ao próximo, do perdão, da misericórdia, buscando lapidar a sua alma, diminuindo o egoísmo. Eu não diria que retirando o egoísmo de uma vez, porque nós sabemos que o processo é paulatino. Não conseguimos nos transformar da noite para o dia. Exige muitas jornadas, mas iniciavam isso com perseverança. Estavam preparados para receber essa semente, para multiplicá-la e dividir com outras pessoas. Paulo, ele destaca que na casa de César, ou seja, ali no governo romano, também existiam pessoas afiliadas ao cristianismo, pessoas de bem. Paulo sempre quis ir a Roma, porém, sempre aconteciam diversas situações que o impediam. O contato com esse grupo se fez através da Epístola aos Romanos. Quando ele estava pronto ali para ir a Roma, ele estava em Corinto, falou: Agora eu vou a Roma, vou fazer lá as minhas palestras, pregar o Evangelho em Roma. Ele recebeu uma mensagem de Tiago dizendo: Paulo, por favor, volta a Jerusalém, que estamos precisando muito de você aqui, na Casa do Caminho. E Paulo, ele refletiu sobre isso. Ele buscou no Evangelho oração espiritual se realmente ele deveria retornar a Jerusalém. E ele entendeu que sim, que a espiritualidade o chamava a retornar ali a Jerusalém. Além da questão de auxiliar Tiago na administração ali da Casa do Caminho e também na divulgação da Boa Nova,
Ele tinha questões pessoais que ele precisava acertar com Tiago. Não se espantem quanto a isso, visto que, não importa o ideal, quando a gente vive em grupo, é natural que pequenas arestas aconteçam. Isso não significa que exista raiva, ódio, nada disso, mas questões que muitas vezes precisamos acertar na nossa jornada. E foi isso que Paulo fez. Posteriormente, ele acaba sendo preso e ele vai a Roma, ele retorna a Roma, ele fica preso ali 2 anos e ele vai a Roma como prisioneiro do Cristo. Isso está no livro Paulo e Estevão. Enfim, o que está dizendo Paulo ali nesse trecho? Que todos os santos vos saúdam, principalmente aqueles da casa de César. Ele está nos colocando que, mesmo preso, ele teve a oportunidade de enviar epístolas e sair cartas da prisão significa que havia colaboração de algumas pessoas que o consideravam ali, que tinham carinho por ele, que tinham carinho pela mensagem do evangelho e auxiliava para que essas cartas chegassem aos seus destinatários. Paulo ficou preso e muitas vezes tentavam assassiná-lo. Porém, haviam pessoas, diversas pessoas, soldados romanos, colegas ali que viveram com ele no Sinédrio, nem todos eram inimigos, que o apoiavam. Ele nos traz, através dessa saudação, Emmanuel nos puxa a orelha, pedindo para que tenhamos discernimento em não rotular as pessoas, em não rotular dizendo assim: "Puxa, fulano tem uma boa posição social, fulano tem um cargo público, boa pessoa não é". Veja que nós estamos na época de transição planetária e acredito que não importa a dificuldade na época, nós sempre esperamos que a espiritualidade nos envie representantes e pessoas que possam articular de forma a nos trazer benefícios sociais e políticos. Essas pessoas que têm esse perfil de liderança e que conseguem fazer essas transformações. Mas, quando essas pessoas estão nesse cargo, nós acreditamos que não vai dar boa coisa. Que interessante, se questionarmos a cada um, vemos que ali na passagem do ano, o nosso desejo é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E queremos, às vezes, nos tornar prósperos de várias maneiras, seja através do trabalho, da Mega Sena, cada um aí tem o seu sonho de prosperidade. Uma vez que somos prósperos, imagine, participando daquele grupo de elite, então quer dizer que nós não somos boas pessoas? Nós mudamos de lado? Olha só como é o nosso pensamento. E precisamos entender que, assim, a prova da riqueza, eu já estou vendo muitas pessoas falar: "Vera, eu quero essa prova, por favor", mas é bastante difícil, visto que ela exige uma preparação, para que a gente não seja manipulado pela nossa própria sombra interior, pelas nossas fragilidades humanas. Podemos nos perder na porta larga facilmente, esquecendo ali o que nos comprometemos no plano espiritual. É muito fácil fazer isso. Ah, olha, eu quero viver. Ok, a vida aqui ela é passageira. É o tesouro que a traça corrói. O tesouro imperecível, ele está na nossa alma. Então, nada contra você viver aqui, ter sua prosperidade, mas aquele que tem os recursos, ele tem a necessidade de multiplicar isso a benefício de outros, seja através de uma empresa, seja através da sua voz, quando essa voz ela consegue articular situações e leis para melhoria coletiva. Então,
Nós precisamos dessas pessoas. Se nós pensarmos na pátria espiritual em nosso lar, por exemplo, existe um governador ali, existem ministros em nosso lar. Então as colônias, elas também precisam de diretrizes legais para se orientar. E, nesse sentido, a nossa compreensão precisa se ampliar na questão de que, em vários lugares, há pessoas que estão ali trabalhando com Cristo e em Cristo. Paulo mostra isso através dessa epístola. Naquele tempo, haviam pessoas que colaboraram com ele. Lembrando um pouco aqui, tem o livro da Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio, chama Prontos para o Melhor. E ele traz ali uma das várias encarnações da Anália Franco. A Anália Franco não é só o shopping, gente. Ela, diversas encarnações, ela trabalha para a coletividade. Ela se compromete com Jesus em vir para contribuir para o coletivo. Bezerra de Menezes, ele também foi político. Divaldo Franco foi funcionário público. Quem assistiu o filme via que ele trabalhava no cartório, queria atender encarnados e desencarnados. Chico também foi funcionário público. E isso não impediu que os seus valores cristãos estivessem ali. Outras pessoas, há várias pessoas que têm uma situação social muito boa, mas elas também buscam ali estar numa conduta moral que não nos cabe julgar, né, uma conduta moral e ética correta. Dou o exemplo também do Ayrton Senna, é uma pessoa que ele tinha ali o status, mas ele criou o Instituto Ayrton Senna. No YouTube tem uma mensagem do Divaldo Franco sobre Lady Diana, e lá ele narra que, após o desencarne dela, quem a acolheu quando ela despertou no plano espiritual foi Madre Teresa, porque elas faleceram em, assim, datas muito próximas, inclusive a Madre Teresa, ela estava indo para o enterro da Diana. E traz a mensagem que Diana, quando ela teve aquele conflito no seu casamento, toda aquela questão, ela quis entrar para o convento, ela quis trabalhar com Madre Teresa. Porém, Madre Teresa disse a ela que naquele momento era importante ela permanecer onde ela estava, ou seja, com o status dela e o destaque dela, para que ela pudesse movimentar corações de outra forma. E foi o que ela fez. Ela usou a popularidade dela e ela é conhecida como a princesa dos pobres. Falar, puxa, alguns podiam falar, ela está fazendo isso só para se aparecer, mas a mensagem espiritual nos mostra que ali havia realmente um coração caridoso e que ela foi amparada pela amiga e disse: agora podemos trabalhar juntos. Olha que coisa bonita, gente. E quantas pessoas aí em serviços públicos, em situações de destaque social, elas também têm essa característica de amparar, de acolher, filiadas ou não a determinada religião. O importante é o coração tocado pela bondade. E eles fazem isso e criam empregos e dão possibilidades de estudo. Uma vez eu li lá no Face mesmo, que um senhor nos Estados Unidos, ele morava sozinho, então ele guardou o dinheiro que ele recebia, sobrava, ele guardava. Quando ele faleceu, ele deixou já mencionado, combinado lá, que aquele dinheiro que ele guardou era para promover estudo para os alunos, levar as pessoas à faculdade. Foram em torno de 40 pessoas beneficiadas com o dinheiro que essa pessoa guardou.
Quem somos nós, então, para julgarmos, para falarmos, né, sobre isso? Recente, ouvi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, onde ele foi também fazer uma palestra, foi convidado a ir ao Senado e falar sobre o Evangelho. Isso foi muito bonito. É uma oportunidade. Vera, aqueles coração é de pedra, nenhum coração vai ser tocado. Puxa vida, quem somos nós que muitas vezes saímos ali de situações adversas, ali no umbral, nas trevas, que a gente não sabe, eu não vou puxar a capivara de ninguém, mas estamos aqui, mais uma vez, em mais uma oportunidade, buscando a luz do Cristo e sendo amparados pela luz do Cristo. Então, não nos cabe, sem dúvida nenhuma, julgar, mas trabalhar ali sempre na oportunidade. Olha que lindo isso, dessa saudação de Paulo, ele está preso, mas não é uma prisão que retém, que o deprime, mas, ao contrário, é a chance de semear o evangelho, tanto para aquelas pessoas que são seus verdugos, como para outros. É uma demonstração de que não importa onde você esteja, você pode florir. A planta, ela não escolhe o solo, ela busca a luz. É isso que acontece. E mesmo naquela prisão, naquele solo árido, houve oportunidade de buscar luz, de encontrar outras luzes ali. É isso que a mensagem e a saudação nos traz. Finalizando aqui a nossa reflexão, porque senão a gente vai ficar falando, 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 o evangelho estica, estica, estica. Eu encerro aqui a transmissão com bastante gratidão. Vamos agora fechar os nossos olhos, mentalizar as mãos do Cristo espalmadas, espalmadas em nosso planeta Terra, onde pedimos que a luz do seu Evangelho possa dissipar as sombras da ignorância, as sombras do egoísmo, as sombras do orgulho, as sombras que ainda estão ali, hipnotizam a nossa conduta aqui na jornada terrena. Que essa luz venha até o Brasil, a nossa pátria amada, a nossa casa aqui, nesse momento é nossa casa, o Brasil, que abrace ali o nosso lar espírita, luz e amor, abrace e envolva todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, pessoas que vão até a nossa casa buscar auxílio, envolva os lares de vocês, o trabalho de vocês, que retire tudo aquilo que não serve mais, toda aquela energia que absorvemos sem necessidade. Que os nossos anjos da guarda neste instante espalmem as mãos sobre a cabeça de vocês, trazendo o bálsamo necessário para conduzir a vida de uma forma mais lúcida, mais amorosa. E agradecemos. Agradecemos estarmos hoje neste plano, agradecemos a oportunidade de vida, agradecemos a oportunidade de ouvir, viver o Evangelho. Gratidão pela oportunidade de trabalho, pela nossa saúde, por aqueles que convivem conosco. Gratidão ao Lar Espírita Luz e Amor, nossa referência espiritual.
Gratidão aos mentores, gratidão à transitória Casa do Caminho, pedimos proteção, pedimos bênçãos e gratidão a todos aqueles que doam seu tempo, seus recursos, materiais, físicos. Ah, é, aquela casa. Muito obrigada. Gratidão ao grupo que apoia, a Irmã Doroteia, o grupo Irmã Doroteia. Gratidão. Jesus, a todos aqui que nos escutam, a proteção, o amparo, a saúde, vida, trabalho, prosperidade física e espiritual, porque quando chegarmos do outro lado, o que vale é os nossos tesouros morais que a traça não corrói. Ampara-nos com teu amor infinito. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, pessoal. Beijo. Até a próxima.